Olá, tudo bem, galerinha? Meu nome é Maicon. Meu nome é Priscila. Hoje nós vamos falar um pouquinho do tempo que a gente ficou sumido. Na verdade, ela ficou sumida porque o canal é dela, minha esposa. Agora o canal é nosso. Hoje eu tô fazendo uma participaçãozinha aqui para um quadrozinho muito bacana, um momento muito especial que está acontecendo em nossas vidas e a gente está aqui para compartilhar um pouquinho. Vou deixar para minha esposa falar porque fala muito bem. A gente pensou muito se ia contar, se ia colocar nas redes. Poucas pessoas sabem, mas a gente decidiu que ia contar para contar um pouquinho do que tem acontecido. Talvez o que aconteça comigo pode acontecer com várias outras pessoas também, pode ajudar um pouco. Então hoje nós viemos aqui para contar que estamos grávidos. Quase não dá pra ver, mas tá. Aqui, ó. E é um grande milagre. E como a gente diz, é o nosso milagrinho, que a gente não tava esperando. E como a gente perdeu uma gestação em 2020, então a gente pensou muito se a gente ia contar, se não ia, se ia ficar só entre a família mesmo e alguns amigos mais próximos. Sim. Mas a gente decidiu contar, primeiro que é o começo de um testemunho, porque Deus nos abençoou com esse filho ou filha, que nós não sabemos ainda. É um grande presente, é um milagre, porque eu tava saindo de uma depressão, como eu já disse em alguns vídeos aí, tinha depressão, síndrome do pânico, ansiedade, então eu tava em tratamento. Então como eu tava saindo, tava começando a melhorar, diminuindo alguns remédios, algumas coisas assim, mas estava em tratamento ainda. Então, por tudo que a gente tava passando desde outubro pra cá, né? Fora que com a perda do nosso bebê veio também por questões de problemas de família. Nós estávamos morando na casa dos meus avós e lá tinha um pequeno problema, na verdade era um grande problema, que ao qual eles não quiseram resolver e consequentemente eles simplesmente quiseram que a gente saísse da casa e a gente acabou tendo que sair. Nós temos 4 cachorros. Tivemos que vir para uma casa que é a qual quarto, minha mãe... sala, cozinha, banheiro. Bem pequeno. Sem quintal. A casa em si é até boa, é grande para nós dois, mas só que para os meus animais ficou um pouco complicado porque é um espaço muito pequeno e isso prejudicou muito. E fora a questão do desemprego, a pandemia, tudo isso mexeu muito com a gente. A minha esposa, ela deve entrar mais a fundo nisso, ela não pôde trabalhar, eu tive que ficar tomando conta dela 24 horas por dia, questão de problemas com ansiedade, eu depressão. não saía de casa, não saía da cama. Então muitas vezes eu tive crise, então ele acabou abdicando também da vida dele, do lado profissional, pra poder cuidar de mim, até porque somos só nós dois aqui, gente. A única que fica perto, que mora aqui do lado, é a mãe dele, mas também já é uma senhora, não tem como cuidar dela e cuidar de mim ao mesmo tempo. E quem sabe que é um problema muito complicado e não pode mesmo, em hipótese alguma, ainda mais que se a crise estiver muito forte, tem que ter um acompanhamento, tem que ter pessoas perto, porque senão pode acontecer algo inesperado, coisas que a gente não quer que aconteça. Então, por esse motivo, eu acabei tendo que me afastar do meu ofício de trabalho e ficou 100% focado em mim. Comigo, aí nesse meio tempo ele foi dando jeito, vendendo, trabalhando com produtos de limpeza, eletrônico, algumas coisinhas que dava pra fazer de casa, trabalhando na internet. Mas como todos sabem, quase um sacoleiro. Trabalhar também na internet não é fácil, né? Não é do dia pra noite que ganha dinheiro. A gente continua na luta, tentando.
Mas isso a gente pode conversar um pouco mais a fundo, mais do nosso testemunho, que um dia a gente vai contar ele completo, em nome de Jesus. Então a gente aí tava nesse processo de depressão e tudo, e a gente quase não tava tendo relação, até porque eu não tinha condições, muito remédio, ele também, aí muita coisa na cabeça dele também para administrar, tinha casa, então realmente não tinha condições. E ele tem dificuldade para engravidar, eu também, eu não tenho um ovário, só tenho um, porque eu já tive um cisto, operei e tive que tirar um ovário. E ele tem varicoceles, que tem também uma grande dificuldade de gerar filhos. Ele achou que nunca poderia ter filho. Eu nunca quis ser mãe. Tipo, depois que eu conheci, depois que a gente casou, que eu fui começar a ter a vontade de ser mãe. Aí a gente já teve a gravidez em 2020. E por conta de pressão alta, essas coisas que não foi bem cuidado numa clínica, acabei perdendo. A gente descobriu que ele estava morto aqui e depois a gente foi ver que realmente foi pela pressão tá aumentando muito, isso afeta o bebê. Aí a minha menstruação atrasou agora e a gente jurava que não era. Eu tinha certeza, quase certeza, porque foi uma vez só que aconteceu no meio disso tudo. E eu falei assim, não é, e ele falando, faz o teste, eu falei, não vou fazer porque não é. Né? Eu já tava nervoso já, porque tava muito tempo já em atraso, eu falei, cara, vamos fazer, porque tá muito estranho já, tá muito tempo e tá me dando nervoso já. Vamos fazer, que é a melhor coisa, continuar essa dúvida. Aí eu falei assim, não, amor, vai vir, deve ser os remédios que eu tô tomando muita coisa, não tem a mínima possibilidade de vir, não tem. Aí nesse meio tempo a gente foi fazer uma mudança, aí chamaram a gente pra ajudar, e eu fui, mesmo com a menstruação atrasada, porque eu tinha certeza que não era. Aí eu até pensei, eu vou fazer um esforço, a menstruação vai descer, né? Aí, no meio quando eu comecei a pegar peso, a ajudar o pessoal lá a fazer a mudança, aí eu senti uma cólica muito forte. E eu já tava com umas cólicazinhas, quem já esteve grávida, quando a gente os sintomas um dos primeiros sintomas que eu tive é essa cólicazinha, que parece que a menstruação vai vir e ela nunca vem. Vai vir, não, tá pra descer, e ela nunca desce. Aí nesse dia na mudança, a cólica veio muito forte. Aí eu falei pra ele, amor, tô sentindo uma cólica muito forte, mas só que ninguém sabia de perto nem nada. Aí ele, então não pega mais peso, que pode ser. Aí eu falei, tá bom, eu disfarcei, fui arrumando uma coisa aqui, outra coisa ali, mas sem pegar peso. Aí, e mesmo assim, eu não fiz o teste no dia, ainda demorei uma semana, não foi? E ele, compra o teste, falei, não vou comprar, vou esperar ela descer, que ela vai descer. Aí isso foi numa quarta, quinta, e só na outra terça que eu fui comprar o teste. Aí comprei o teste, aí fiz. Aí eu falei assim, aí tinha uma pessoa em casa e não tinha como fazer. Eu falei, então vamos pro banheiro. Aí ele, mas pra quê? Faz você sozinho. Eu falei, não, você queria, então você vai comigo. Aí ele, tá bom. Aí eu fui, aí nós trancamos no banheiro. Aí comecei a fazer o teste. Aí apareceu. Ela foi fazendo o teste. Aí ela me mostrou um risquinho só. Aí eu já fiquei meio bolado, né? Aí a outra tava vendo. Aí ela já ia jogando no lixo. Eu falei, calma aí, rapaz, calma. O último momento aí, ó. Vamos à espera do milagre. Calma. Aí eu fui esperando, aí foi o risquinho. Aparecendo devagarzinho, foi ficando. E eu forte. Eu falei, não tem nada, não é possível. Caraca, parece logo, rapaz. Oxi. E ficou na mão dele, aí ficou vendo. Assim, e eu saí do banheiro e voltei, ele lá com o teste na mão. Aí depois ele, Mô, aqui, tá aparecendo a segunda. Aí a segunda foi ficando mais forte, foi ficando. Aí eu, aí ele, viu, falei? Se eu tivesse uma caixa de fogos, eu tinha soltado tudo aquele dia. Aí ele, feliz da vida.
E eu, como sempre, vim pro quarto e comecei a chorar. Desesperado. Aí eu comecei Ó a chorar. céu, ó vida. Aí eu Parece falei que... assim, meu Deus, eu falei, como é que eu vou ficar grávida? Tô no meio de um processo de um tratamento, não sei o que, como é que vão ser os remédios, como é que. Aí ele foi, começou a me acalmar, tive uma pequena crise, já tá acostumado, uma pequena crise. Aí a gente ficou aqui, aí ele ficou, a gente foi orar, ele orou, aí eu fui me acalmando e tal. Aí a gente foi, descobriu, aí a gente foi e contou pra mãe dele, que vai ser um próximo episódio, que a gente vai contar a reação da família. Aí ela veio, aí orou também pra acalmar e tudo, ficou muito feliz que ia ser vovó. E eu demorei mais uma semana pra marcar médico, porque eu ainda não tava acreditando. Ainda não tava acreditando, eu vou marcar, vou. E eu tava num medo constante, né? Porque a gente perdeu a nossa primeira, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que quem passou por isso deve ter se sentido assim também. Eu ficava todo momento achando que ia acontecer de novo. Por mais que eu tenha a minha fé em Deus, que eu seja cristão. A gente sabe que ele tá cuidando, que ele tem aquele lado humano. Tem um lado humano, querendo falar mais forte e tal, mas a gente se apegou com Deus, fizemos o propósito e graças a Deus tem corrido tudo bem e vai continuar. Aí a gente foi fazer, quando a gente foi fazer a primeira outra, aí fui pra primeira consulta, aí fui fazer o teste, aí deu positivo mesmo. Aqueles testes rápidos, aí fui pra primeira consulta e grávida, né? Mesmo. Aí passaram a primeira outra. A primeira outra. Vou, né, irmão? Eu acho que. Não queria não. Ele não queria ir. Vai sozinha. Pensa não, então. Frouxo. Entra com a minha mãe, eu não quero entrar, não quero Mas entrar. aquele dia eu tava Eu falei, frouxo. não, amor, você vai entrar. Falei, se eu for receber alguma notícia, você vai estar comigo. Eu não vou conseguir receber sozinho, não vou conseguir te receber. Aí a gente já, como? A gente passando mal, tremendo, com medo de ver a mesma cena que a gente viu da outra vez. Que foi, eu não desejo pra ninguém. É a pior coisa do mundo você entrar pra ver uma outra. Achando, você esperar ver o seu bebê bem, o coração bem e não ter batimentos cardíacos. É uma sensação muito ruim. É uma das piores coisas. Quem já perdeu um filho ou uma gestação sabe como é e é muito triste mesmo. Então aí a gente entrou. Aí a primeira coisa que eu falei com a menina foi: vá com calma com as notícias. Toda outra que eu entro eu falo: vá com calma com as notícias, porque o nosso coração tá quase parando. Aí ela foi vendo e foi mostrando tudo, aqui o saquinho gestacional super paciente, super delicada. Então, como era a nossa primeira ultra, a gente falou que tinha perdido, ela foi super legal, né? Mostrando cada detalhezinho, o que era. Aqui é o saco gestacional, aqui é o bebezinho. Aí depois, na hora do batimento cardíaco, a maior felicidade. Né? Muito rápido, ótimo, tava perfeito. Parece uma metralhadora. Aí Foi o melhor som que eu ouvi na minha vida. Aí saímos de lá e fomos viver a vida, mas a gente tinha muito medo, assim, até completar as 12 semanas. A gente tinha muito medo. Por mais que a gente sempre ora e fala: Deus, a gente sabe que o Senhor está cuidando de tudo. E nos perdoe pelo nosso medo. A gente é humano. Então, às vezes, o medo ultrapassa a nossa fé. Então, é o que a gente pede, é que Deus nos dê muita força, muita fé. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele entende. Ele sabe que nós somos frágeis, nós somos muito delicados em questão a muitas coisas por ser seres humanos, né? E esses sentimentos é normal do dia a dia, por N coisas, entendeu? Nossa vida secular é muito complicada, mas o que a gente tem que ter é a fé que tudo vai dar certo. A gente tem que sempre botar isso na cabeça, na mente, e botar Deus na frente, crendo que Ele vai fazer o melhor para nós, seja
da forma que a gente quer ou não. Porque o que a gente tem que fazer é esperar e aceitar que tudo que ele faz por nós é bom. Então esse é um recado muito importante até para vocês mesmo que estiver nos assistindo, estiver passando por algo parecido. E eu não sei se vocês que estão vendo acreditam em Deus, mas ele é muito maravilhoso. Quanto mais a gente ficava desesperado, ele ia dando alguns sinaizinhos, né? Tipo, eu tô cuidando. Acalma o coração de vocês que eu tô cuidando. Aí, tipo, às vezes eu acordava como se eu não estivesse sentindo nada e daqui a pouco vinha um jogo, alguma coisa que eu falava, poxa Deus, não precisava. Aí ele, viu? Tá vendo como eu tô cuidando? Então, em mínimos detalhes, a gente estava vendo o cuidado dele. Nos mínimos. A gente foi numa consulta com menos de 12 semanas e o rapaz botou um negocinho aqui que é pra sentir e falou que tinha sentido o coraçãozinho do bebê. Sendo que ele não sentiu, que a médica diz que é só depois dos 20 dias. Mas naquele momento ali, aquilo foi muito importante para poder a gente ficar mais calmo. Foi, porque a gente estava desesperado. Muito nervoso. Aí, por isso que foi uma estratégia de Deus. Então é nisso que eu tô falando, que ele pode até ter falado que sentiu e não sentiu, mas aquilo era Deus falando pra gente, acalma, que eu tô cuidando, tá vendo? O coração tá batendo. Por mais que não fosse o coração do bebê, fosse o meu ou qualquer coisa. Só pegou naquilo ali uma fé que tudo tava bom. Que tudo tava bem, que ele tava cuidando de tudo. E ele tem cuidado de tudo. Não tá sendo fácil. Depois eu vou, nos próximos vídeos, isso era mais pra contar mesmo como é que foi, como é que descobrimos e como é que tá sendo. Depois a gente vai vir pra contar como é que tá sendo, como é que foi o primeiro trimestre, como é que tem sido as consultas, como é que tem sido tudo. Fácil não tá sendo, mas... Tá vendo meu esposo como é que é? Ele tá falando uma coisa, tá pensando já em outra, que ele é assim. Então, foi isso pra dizer que a gente tá muito feliz, nossa família também tá muito feliz. E dizer que Deus é maravilhoso, que Ele é capaz de cumprir todas as promessas que Ele faz. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Mas Ele cumpre tudo que Ele promete. E Ele fez a promessa. Essa era uma promessa da gente ter nosso filho ou filha, a gente ainda não sabe. E Ele tá cumprindo, Ele nos deu. E por mais que seja uma das fases mais difíceis da gente, no meio de um processo de depressão, de ansiedade, a gente tá sem trabalho, a gente tá fazendo o que pode, do jeito que dá. Ele tem cuidado de tudo, Ele não tem nos deixado faltar nada. Ele coloca pessoas na nossa vida que estende as mãos, que nos ajudam. Nossa família, minha sogra, minhas irmãs, minha mãe, até amigos, nossos pastores, nos ajudam muito, muito em oração. Tem pessoas que podem nos ajudar com algo material, mas que ajudam em oração. Isso pra gente é muito importante, que tá torcendo. Então, isso pra gente é magnífico. A gente vê o cuidado de Deus realmente em cada detalhe. Em cada detalhe a gente tá vendo Ele cuidar da gente, cuidar da nossa família. E a gente sabe que por mais que esteja difícil, Deus está cuidando de tudo, não vai nos deixar faltar nada, em nome de Jesus. Então é para contar isso, que é uma felicidade extrema. A gente está muito feliz, a gente já passou do primeiro trimestre, por isso que a gente decidiu vir contar. E a gente depois vai contar um pouquinho mais de cada etapa. Resumindo, a gente vai contar os 9 meses todos. Começou o diário de gravidez. Espero que vocês gostem. Espero que vocês se identifiquem. Quem se identificar, quando estiver contando as histórias de vocês pra mim, pra gente saber. Vamos começar a trocar um pouquinho, porque é legal as mamães que estiverem grávidas também. Eu peço a vocês que curtam, que compartilhem com outras pessoas que talvez tenham passado pelo mesmo problema e tudo mais. E saber que Deus cuida de todos nós, que Ele sempre está na direção de tudo. Então que vocês possam curtir, se inscrever, vai nos ajudar bastante. Compartilha, comente aí bastante, diga o que vocês, quem já teve, quem tá grávida, quem perdeu. Estamos aprendendo, estamos botando uma câmera aqui, estamos falando e é isso.
E vocês vão falando pra gente depois se é legal, se não é. Vai nos ajudando também. Isso é o método que a gente decidiu pra ajudar quem já passou por tudo isso. E eu vou contar como tá sendo, que não é uma gravidez fácil, não é uma gravidez simples. Então é pra contar um pouquinho da nossa história, do nosso testemunho aqui. E a gente vai contar ainda mais. Vamos encerrar que o vídeo já tá bem bom? grande. Então um beijo pra todos, tá? Tchau, Continuem gente. aí com a gente, curtem, compartilhem, dá um likezinho, comentem, não deixe de comentar e continue, quem acreditar em Deus, orem por nós, orem por nosso bebezinho e vai dar tudo certo. Confie em Deus. Valeu!